Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e é um prazer muito grande dar continuidade aos estudos bíblicos de nossa igreja junto com você. Você é alguém muito especial com quem nos preocupamos, nos importamos e queremos oferecer um ensino de qualidade para que você possa crescer espiritualmente, pessoalmente, como ser humano, como cidadão, como pessoa, como indivíduo. Enfim, que você seja alguém muito especial, usado poderosamente pelo poder de Deus. Bom, nós estamos seguindo uma série de estudos bíblicos e ele está baseado no Evangelho de Lucas. Nós já estamos avançando já há alguns meses e espero que você esteja nos acompanhando. Caso você tenha perdido as aulas, é só dar uma olhada na playlist do nosso canal, do canal de nossa igreja no YouTube e ver as aulas que você perdeu. Se você quiser revê-las para atualizar o seu conteúdo, ok, também está permitido. O curso inteiro estará gravado até o final em nosso canal, numa playlist. Estamos tratando Lucas como o Evangelho do Cuidado. E nós estamos interessados em encontrar no Evangelho de Lucas algumas diretrizes para a gente poder desenvolver uma espiritualidade do cuidado. Sem mais demora, vamos colocar aqui a nossa apresentação da aula. Está aqui os slides que nós elaboramos para que vocês possam acompanhar também através da visualização as informações que nós temos preparado para a nossa lição. Bom, o nosso curso é Lucas, o Evangelho do Cuidado, por uma espiritualidade do cuidado. E esse é o nosso assunto durante todo esse curso. Você tem uma apostila que é disponibilizada gratuitamente para acompanhar as nossas aulas. Essa apostila é atualizada semanalmente. Nós estamos no processo de escrita, de produção desse conteúdo. A cada semana, a gente prepara uma aula nova e publica, atualiza o conteúdo que está lá no nosso blog. Você acessa a apostila em nosso blog. É só dar uma olhadinha na página de estudos. O endereço para o blog está aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode então baixar gratuitamente essa apostila, tá bom? Você pode deixar salva no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, no seu celular também. Você pode deixar aí para você estudar e ler tranquilamente, ok? Deus abençoe a nossa jornada aqui. Fica com a gente até o final. Tem muita coisa boa para acontecer aqui entre nós. Então vamos à aula. Nossa aula de hoje é a aula de número 13, o reino de Deus e o cuidado. Esse tema tem sido desenvolvido em algumas partes, tanto é que eu deixei nessa mesma apostila um conteúdo novo, um anexo. Lá no final da apostila você encontra esse anexo sobre o que Lucas fala do reino de Deus, que é um tema bastante interessante no Evangelho de Lucas. Se você quiser ter informação, ali eu fiz um levantamento dos versículos bíblicos que tratam do tema do reino de Deus no Evangelho de Lucas. Mas nesta aula aqui nós não falaremos sobre isso. Nós falaremos de um momento no ensino de Jesus em que ele fala sobre o reino de Deus para os seus discípulos. Eu tirei um versículo para a gente meditar logo nesse início da aula. Jesus é quem diz assim. Lucas registra o que Jesus diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus falando sobre o reino de Deus. Você lembra do Sermão do Monte,
quando Jesus fala sobre a natureza do reino de Deus dentro do Sermão do Monte, uma das coisas que ele fala é sobre essa questão da porta estreita, o caminho estreito que conduz à salvação. E Lucas, quando registra essa fala de Jesus, já fala de uma maneira mais moderada, mas não deixa de enfatizar o aspecto de que o acesso ao reino de Deus depende de esforço da gente. A salvação é de graça. Você recebe a salvação de graça. Mas para você atuar e participar, fazer o seguimento de Jesus, ser um discípulo de Cristo no reino de Deus, isso demanda esforço, trabalho, iniciativa, você ser proativo, enfim, todas essas coisas que dizem respeito ao nosso empenho. Bom, o nosso estudo de hoje vai ser um estudo mais longo. Ele vai abranger os capítulos 13 e 14 integralmente, desde o versículo 1 do capítulo 13 até o versículo 35 do capítulo 14. Então, nós estamos avançando em nossos estudos, já estamos, bem dizer, na metade, ou então, pelo menos, em número de capítulos, estamos ultrapassando a metade do número de capítulos. E isso tem sido algo muito proveitoso para todos nós, porque já temos uma ideia dessa abrangência do cuidado de Jesus durante a sua jornada. É preciso lembrar que quando a gente fala de reino de Deus, nós não estamos falando da igreja, nós não estamos falando de expressões humanas presentes. Nós não estamos falando de uma realidade física, material, de um ente que a gente exista, criado por um ser humano. O reino de Deus é uma esfera de ação de Deus. Eu gosto de usar essa expressão. Tenho vários artigos, tenho um livro em e-book que está disponibilizado na Amazon sobre o reino de Deus. Escrevi alguns artigos, inclusive, para uma revista da Mulheres Cristãs em Ação. E isso é porque o reino de Deus é um tema que todo cristão deveria se debruçar. Reino de Deus, para mim, é uma esfera que corresponde à esfera da ação de Deus. Então, o reino de Deus, ele acaba se manifestando como a esfera do cuidado divino por nós. É onde Deus nos cuida. Onde está o reino de Deus? Está onde Deus cuida. Está onde o cuidado de Deus acontece. Então, o reino de Deus manifesta no mundo como a esfera do cuidado de Deus sobre todos os necessitados. E nos discursos de Jesus, registrados por Lucas, o tema do reino de Deus vai possuir uma dimensão social. É diferente do que fala Mateus. Mateus é o evangelho do reino. Mas eu escrevi um livro sobre isso, tem um comentário bíblico que também está na Amazon, que eu escrevi e você pode acessar. É baratinho, todos esses meus livros que estão lá na Amazon, não se assuste, são livros bem baratinhos. E se você fizer a assinatura do Kindle, então, você consegue acessar os meus livros com aluguéis, alugando os meus livros de uma forma bem baratinha. E não se assuste com isso, não. É só para a gente compartilhar as coisas boas que a gente faz, não é mesmo? A dona de casa, quando faz uma comida gostosa, ela gosta de levar para as pessoas provarem. Eu adoraria levar vocês para provarem um pouquinho dos meus livros. Então, por isso que eu coloco o preço bem baratinho para todo mundo ter acesso. Não se preocupe, eu não vou ficar rico por causa disso não, tá bom? Os livros são tão baratinhos, que se todo mundo resolver comprar, ainda assim não dá para eu ficar rico. Ah, gente, desculpa falar assim, tá bom? Mas vamos seguir nossos estudos. Então, Lucas, ele quando registra as falas de Jesus sobre o reino de Deus, ele vai falar dentro de uma dimensão social. Lucas é o evangelho social, ele é o evangelho que fala de forma mais humana sobre a pessoa de Jesus. Então, a salvação, por exemplo,
dentro do Evangelho, ela não é vista somente como a salvação para um outro mundo, para uma outra vida, mas é salvação da pessoa integral do ser humano. A gente é salvo não por causa de um aspecto da nossa alma, mas aquilo que envolve a nossa vida inteira, até mesmo as nossas condições sociais, as circunstâncias concretas da nossa vida. A obra do Senhor de salvação, de libertação e de redenção da vida humana é integral. E envolve também até a criação. A criação também está envolvida na obra de salvação do Senhor. Nos capítulos 13 e 14, Lucas fala das oportunidades que Jesus teve para esclarecer o significado do reino de Deus de uma forma mais direta, mais objetiva, utilizando metáforas, parábolas e até mesmo momentos de conversa com os seus seguidores, com a multidão, com os seus opositores sobre a natureza do reino de Deus. E logo no início, Lucas vai relatar 3 atitudes que devem nortear a nossa relação dentro do reino de Deus. Nessa nova perspectiva de cuidado divino, Deus cuida da gente sempre na dimensão do reino, na esfera do reino, na perspectiva do reino. Então, a primeira atitude é uma mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar a mente. Uma mudança de mentalidade a respeito daquilo que nós temos como senso de justiça, que orienta a nossa vida, a nossa prática social, os nossos relacionamentos. Jesus foi interpelado num dado momento sobre uma ação do governo romano contra um grupo de galileus revoltosos. E me parece que naquela ocasião houve uma violência tão grande, que chocou a população de judeus. De vez em quando acontecia esse tipo de coisa. Grupos se revoltavam, grupos manifestavam sua insatisfação, alguns grupos até revolucionários, e eram reprimidos violentamente pelo governo romano. E nessa referência que ele faz, em Lucas capítulo 13, versículo 1, parece que Pilatos mandou misturar o sangue dos que foram reprimidos, que foram agredidos, que foram torturados, junto com o sangue do sacrifício. Então, me parece que isso foi algo assim que chocou a população judaica. Eles não haviam sofrido tamanha violência, diz Jesus, só porque eles eram diferentes da gente. Porque tem aquele negócio, né? Você vê a pessoa sendo presa, muitas vezes entrando num camburão, aí você, boa coisa não fez, não é? Era a mesma coisa que ia acontecer com Jesus. Quem visse Jesus na cruz ia dizer, não está lá à toa, boa coisa não fez. E os discípulos também diziam isso, olha, eles devem ter feito uma coisa tão horrível, que mereceram o tal castigo. E Jesus lembra que eles não haviam sofrido tamanha violência por serem mais pecadores do que os demais, mas por causa da opressão, da injustiça que representava aquele governo em Israel. Para entendermos essa proposta de interpretação de Jesus, é necessário, então, mudar a nossa mente, olhar para a realidade com outros olhos, fazer uma análise de conjuntura muito mais realista. Lucas usa a palavra grega metanoia, que quer dizer mudança de mente. Ele diz, tem que mudar a mente. Aí a palavra que aparece na nossa Bíblia é arrependimento. Mas a palavra que está no original grego é metanoia. Mudar a mente. Mudar a mentalidade. Mudar a forma de pensar. Se não se arrependerem de Jesus, todos vocês também perecerão. Sabe por quê? Porque aquilo que estão fazendo com esses revoltosos, vão fazer com vocês também, na hora que eles entenderem que nós somos uma ameaça
para Roma, como aconteceu posteriormente nas grandes perseguições promovidas pelos imperadores romanos, as perseguições cruéis, inclusive muitos sendo arrastados para as arenas para serem torturados em praça pública, em cena pública, a fim de servirem de exemplo para os demais. Uma outra atitude lembrada por Jesus é uma disposição para produzir frutos significativos. Eu uso aqui a palavra frutificar, que é uma palavra muito importante nos dias atuais. Frutificar é aquela disposição de você fazer algo significativo que possa abençoar a vida de outra pessoa. Jesus contou, então, uma parábola muito curiosa, de um dono de uma vinha, que tinha uma vinha toda frutificada, com muitas uvas, mas lá no meio da vinha tinha uma figueira. E essa figueira não tinha frutos. E é um fato curioso, porque o que fazia uma figueira no meio de uma plantação de uvas? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E pior ainda, por que essa figueira que está no meio das uvas não produz frutos adequados? Então, o dono da vinha pediu que cortassem a figueira, pois não fazia o menor sentido uma árvore frutífera que não produz frutos, ainda mais estando fora do seu contexto. Foi aí, então, que o lavrador pediu um tempo para cuidar dela. O que ele precisava fazer? Cavar em volta, adubar, fazer todo o trabalho de fertilização. Essa parábola, ela serve como um ensino para que possamos nos preparar para termos uma vida mais significativa, seja em qualquer situação que a gente se encontre. Uma vida significativa em casa, uma vida significativa na sua igreja, uma vida significativa na sociedade, no trabalho, na escola, na vida pública. Nós precisamos, como cristãos e cristãs, sermos úteis, sermos abençoadores, sermos pessoas que somam para a solução dos problemas principais da nossa sociedade. Frutificar onde deve produzir fruto. Frutificar onde faz sentido, mesmo que em volta seja tudo diferente. Diz o texto: deixe-a por mais um ano, pede o lavrador, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. É isso que Deus quer fazer conosco. Você está frutificando do lugar onde se encontra? Eu não tenho nada a ver onde eu estou. Eu me sinto um peixe fora d'água. Ok, então deixa o lavrador cuidar de você. Deixa ele adubar a sua vida. Deixa ele incentivar você a produzir frutos. E você não vai produzir uva no meio da figueira, sendo uma figueira no meio de uma vinha. Você vai produzir figos no meio de uma vinha mesmo. Não vai ser um fruto diferente. O dono foi lá pegar a fruta e não tinha nenhuma. É porque ele queria um figo e não uva. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. E a terceira atitude é uma ação que demonstre a nossa preocupação com o outro. Meu querido, minha querida, isso eu tenho insistido muito nas minhas mensagens, nos ensinos, sobre a importância da nossa relação com o outro. O lugar do outro na nossa existência como pessoas. E a gente está falando sobre cuidado. E cuidado é sempre cuidar do outro. Sempre tem o outro implicado. E Jesus chama a atenção para essa realidade. Teve um dia que Jesus foi a uma sinagoga, um sábado, claro, e tinha uma mulher que estava ali, encurvada. Ela estava encurvada há 18 anos. 18 anos. Então, ela era uma mulher que sofria muito, ela tinha um sofrimento muito grande, era uma aflição, esse sintoma físico que ela tinha. E Jesus, antes de curar, ele pergunta ao chefe da sinagoga se era possível cuidar. Então, quando Jesus cura aquela mulher daquele mal,
Isso deixou o chefe da sinagoga indignado. Jesus repreende aquela atitude do chefe da sinagoga. Ele diz: não é possível você ficar revoltado com isso. Eu não fiz mal a essa mulher, eu só fiz o bem. Só porque é sábado, demonstrando que, e ele demonstra com isso, que o cuidado com o outro, o cuidado com a vida, o cuidado com aqueles que sofrem, está acima de qualquer costume ou de tradição religiosa. A prioridade é sempre dar atenção à necessidade do outro. Diz Jesus: não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? É uma pergunta que Jesus faz. Eu ia deixar essa mulher assim? Se eu posso resolver o problema só porque é sábado, um dia religioso, eu não vou ajudar alguém? Se cair um cavalo de vocês num poço, vocês não vão lá buscar o cavalo? Que coisa absurda, que ignorância, que crueldade que vocês estão fazendo. Porque a religiosidade que não leva em conta a necessidade do outro é uma crueldade, é uma perversidade mesmo. Ok, gente? Tô calma, hein, gente? Tá tranquilo. Seguindo, a maneira de Jesus, então, reagir aos costumes e práticas da sua época trazia constrangimento aos seus opositores, principalmente as lideranças religiosas. Mas o povo ficava muito feliz. Lucas diz que havia grande alegria da população, lá em Lucas 13, 17, porque Jesus ele cuidava das necessidades das pessoas. A ação de Jesus estava relacionada, então, a uma prática de justiça. Estava relacionado ao cuidado com o outro e estava relacionada ao cuidado com a vida. Essa é a nova perspectiva da ação que está sendo inaugurada com a chegada do reino de Deus. A natureza do reino de Deus é se preocupar com o outro, é cuidar do outro, cuidar da vida e promover justiça. O reino de Deus é justiça, paz, amor e alegria. Isso é a palavra de Deus que está dizendo o tempo todo. Jesus contou, então, duas parábolas para demonstrar o que é o reino de Deus. Ele, em vez de dar uma descrição do que é o reino de Deus, ele conta duas parábolas, que era uma forma muito interessante sobre esse modo de ensino judaico. Jesus adotou essa prática rabínica de forma muito, muito peculiar. Ele tinha um jeito próprio, porque os rabinos, quando eles iam ensinar alguma coisa, eles sempre contavam uma história. Essa história era sempre uma história bem-humorada, uma história que às vezes até era engraçada, para despertar a atenção dos ouvintes. Isso tem tempo, né, gente? Hoje a gente acha que é a teoria. E os rabinos, não, a sabedoria rabínica sempre começava com um relato de uma história que era bem humorada para chamar a atenção das pessoas e tratar de assuntos profundos. Jesus também fez isso, e fez isso com muita maestria através das suas parábolas. E ele conta duas parábolas para falar sobre o aspecto ligado ao reino de Deus. A primeira parábola mostra que o reino de Deus é uma realidade presente. E aí ele fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda. E ele chega a comparar, olha, já viu o grão de mostarda? Ele é pequenininho, mas ele produz uma das maiores hortaliças da lavoura. É uma árvore, já viram a semente e a planta da mostarda? Eu já tive no meu quintal, quando eu morava em casa de quintal. E um dia eu chamei meu filho e o pessoal da família para ver o que era um grão de mostarda. E abri uma pequena vagem que ficou ali no final. E aquilo tinha alguns grãozinhos dentro. E eu espremi na minha mão e mostrei para eles, ó, isso é um grão de mostarda. E de onde saiu isso, pai? Saiu daquela árvore, que era uma árvore mais ou menos de 1,5 metro, que já tinha crescido bastante, e aí estava já
adulta e produzindo seus frutos. Isso é o reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus é como um pequeno grão de mostarda que cresce, que se desenvolve e acaba gerando uma árvore frutífera. A segunda história que ele conta é a parábola do fermento na massa. E isso dá a ideia de que o reino de Deus é uma força transformadora, como um fermento na massa, que é a cozinheira, ou cozinheiro, Jesus fala da cozinheira, né? Coloca o fermento na massa e aquilo se mistura de uma tal forma que fica ali impregnado e toda a massa cresce. Ela tem o fermento ele tem um poder, uma energia de fazer o bolo crescer. Isso é o reino de Deus. Aquilo que é bom, aquilo que faz bem para as pessoas, aquilo que ajuda as pessoas a se tornarem mais fraternas, mais solidárias, mais generosas, é aquilo que está dentro, que ninguém vê, ninguém está vendo o reino de Deus, mas ele está crescendo e abençoando gente. Depois dá uma olhadinha nessas parábolas, elas são muito importantes para compreendermos a natureza do reino de Deus. No Evangelho de Marcos, eu não fiz uma relação com isso, essas parábolas aparecem muito nítidas, como parábolas do reino. Mas aqui em Lucas ele conta essas duas nesse contexto que é muito interessante para a gente compreender. O reino de Deus como uma realidade presente e o reino de Deus como uma força transformadora. Essas comparações lembram que o reino de Deus possui uma lógica própria, uma forma própria, independente de existir, que não se coaduna com os meus anseios, com os meus desejos, mas que me abençoa, produz frutos visíveis que o mundo inteiro pode se beneficiar com eles. A expressão reino de Deus aparece em Lucas associada ao cuidado com os mais pobres e aos necessitados. Sempre. Sempre que Jesus, em Lucas, fala de reino de Deus, está ligado ao cuidado com as pessoas mais fragilizadas, sobretudo os mais pobres, os doentes, os excluídos, aqueles marginalizados por causa do seu sofrimento. Jesus ensinou os seus discípulos a buscarem o reino de Deus como um princípio de orientação para a vida no mundo, tanto como uma súplica quanto como uma praxis. Essa ideia da praxis é como se fosse uma ação que a gente faz em favor do bem comum. Há um livro muito interessante de Leonardo Boff, que é um teólogo brasileiro, que se diz Jesus Cristo Libertador. É um clássico da teologia latino-americana. Ele é um texto fundador da teologia da libertação. E lá ele fala sobre o reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus, ao contrário do que muitos cristãos pensam, não significa algo de puramente espiritual ou fora deste mundo. É a totalidade desse mundo material, espiritual e humano agora introduzido na ordem de Deus. Então, o reino de Deus é essa ação que abarca toda a nossa realidade, como espaço do cuidado divino. Jesus, em seus discursos, declarou que o reino de Deus era chegado, era a base da sua afirmação. Ele disse também que o reino de Deus se fazia presente historicamente. E disse mais, que o reino de Deus será consumado no futuro. Essa concepção a respeito do reino de Deus envolve um aspecto teológico, que tanto o reino está presente, quanto ele ainda não está consumado. É a máxima do já e o ainda não. Eu tenho o reino de Deus aqui, mas não ainda de forma consumada. Jesus prosseguiu em sua viagem a Jerusalém e vinha encontrando pessoas ao longo do caminho. Não esqueçamos disso. Jesus ainda não tinha chegado em Jerusalém. Ele está a caminho de Jerusalém.
E as pessoas procuravam a Jesus com toda sorte de dúvida, toda sorte de problema. E uma das questões que trouxeram a Jesus foi a respeito da salvação, que era uma preocupação que eles começaram a ter. Se Jesus falava muito dessa condição humana de perdição, de estarmos perdidos de nós mesmos, distantes do amor de Deus, como que a gente se salva dessa condição de perdido? E a pergunta que foi colocada para Jesus é: quantos vão ser salvos? Não tem essa pergunta aí? De vez em quando alguém faz essa pergunta. Senhor, serão poucos os salvos? Olha, se depender dessas exigências da religião, não vai ter ninguém salvo. Se depender de seguir à risca mandamentos, preceitos, rituais, regras, moral, olha, acho que vai ser difícil a gente encontrar gente salva, porque a gente está lascado, porque nós não conseguimos dar conta de um padrão tão elevado de exigência. Essa era a natureza da pergunta. Então, diante das exigências de uma moral religiosa rigorosa, como era a moral judaica, uma das preocupações era a respeito da possibilidade de se dar conta de uma vida correta e livre de condenações. O texto emprega o verbo grego sozo. Sozo quer dizer libertar, livrar. Às vezes é traduzido como salvar, mas não é só salvar. É de libertar mesmo, de soltar as amarras, liberar a gente daquilo que nos aprisiona. Às vezes liberar de um sentimento, de uma doença, de uma aflição. Não só a salvação da alma para a vida futura, mas a libertação das coisas que nos impedem de ter uma vida feliz, saudável no mundo em que nós vivemos. Jesus afirma que a libertação integral do ser humano envolve uma conjugação de esforços, que inclui desde a restauração da dignidade da pessoa humana até a construção de uma sociedade mais justa. Jesus usou a ideia de salvação, então, num sentido bem escatológico, de redenção, que leva a gente a construir um novo mundo, dando a ideia de que um novo mundo é possível. E isso, tanto em relação ao presente, quanto em relação ao futuro. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus aproveitou, então, para alertar as pessoas que o tempo presente, esse momento que a gente vive, era a ocasião oportuna para corrigir rumos, para acertar a nossa compreensão, para fazer ajustes no sentido de ter uma vida mais aberta para o outro, em vez de uma vida voltada para si mesmo. Era isso que Jesus estava preocupado. Sai dessa mesmice, sai de ser um ensimesmado para viver uma vida de maior abertura para o outro, para o divino, para o sagrado, para o amanhã. Ele usou então uma metáfora, que era a metáfora do dono da casa, que fecha a porta e deixa as pessoas do lado de fora. Mesmo que alegassem que conheciam o dono da casa, que comiam e bebiam com ele, mas não mudaram sua forma de agir, o Senhor não daria ouvidos a eles. Diria: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. É essa atitude da gente saber que o Senhor nos chama para uma mudança de atitude, um arrependimento, e a gente permanece na mesma, com o coração endurecido, um coração congelado, como se as ações da gente tivessem sido calcificadas dentro de nós mesmos. O reino de Deus, ele não seguia pela mentalidade humana em hipótese alguma. Ele nem mesmo é guiado pela lógica de um mundo marcado pela maldade. O reino de Deus também não se baseia em uma hierarquia, não se baseia por discriminações,
seja de cor da pele, nacionalidade, gênero, classe social. Pessoas de todos os lugares têm lugar na mesa do reino de Deus. É a parábola que Jesus conta. Lucas 13, 29. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Os fariseus vieram então, enquanto Jesus estava ali naquele atendimento às pessoas, os fariseus vieram para falar com Jesus: olha, Herodes está vindo aí, ele quer te matar, ele mandou aí a te avisar que vai mandar te matar. E aí Jesus, né, a posição política dele era muito curiosa. Ele manda um recado àquela víbora, está lá no texto de Lucas, diz aquela víbora, que ele iria continuar em sua jornada em direção a Jerusalém, porque o seu propósito era morrer como um profeta na cidade de Jerusalém. Cumprir aquilo que dizia respeito ao seu chamado profético. Jerusalém possuía um significado simbólico para o ministério de Jesus. Ele empregou, então, a metáfora de uma galinha que acolhe seus pintinhos debaixo de suas asas para demonstrar o cuidado divino com aquela nação, com aquela cidade, apesar de todos os problemas que eles enfrentavam. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. A chegada de Jesus a Jerusalém seria o ponto culminante de seu ministério. Era o seu objetivo. Ele queria chegar lá. Aí, quando chega o capítulo 14, Lucas já começa dando continuidade a essa multidão que ia seguindo Jesus, e Jesus conta uma outra parábola para comparar o reino de Deus a um banquete. Então, nós já tivemos duas parábolas, a do grão de mostarda e a do fermento na massa, e agora temos a parábola do grande banquete, onde Jesus descreve a natureza do reino de Deus. Era um sábado. Jesus estava na casa de um fariseu, onde também se encontrava um homem doente. E Jesus perguntou se ele podia curar alguém doente no dia de sábado. Lembra da experiência lá na sinagoga, no outro sábado, da mulher encurvada, que deu um problema tremendo? Então ele pergunta ao dono da casa. Ele não está num ambiente público, ele está na casa de uma pessoa. Eu posso curar o sujeito? Então o dono da casa fica quieto, ele não fala nada. Então, diante do silêncio, ele curou aquele homem, dando uma interpretação ética ao cumprimento da lei, quando se trata de situações de risco com aqueles que mais amamos. Lucas 14:5 fala dessas circunstâncias. Durante o encontro na casa desse fariseu, Jesus reparou como as pessoas procuravam se sentar nos melhores lugares à mesa. Então, ele aproveitou a ocasião para dar uma ênfase ao cuidado com os mais necessitados. E passou, então, a contar a parábola do grande banquete. Você conhece a parábola do grande banquete? Essa história consiste em um homem muito rico que resolve dar um grande banquete. Prepara tudo muito bem preparado, toda a comida, e convida a elite da sociedade para participar. Quando chega a hora do banquete, os convidados começam a enviar mensagens com desculpas de que não poderiam comparecer. Isso deixou o dono da casa, o anfitrião, muito chateado, porque ele tinha se dedicado para fazer o melhor. Então, ele fica furioso, manda chamar os pobres. Então, chama todo mundo que você encontrar, que seja pobre, deficiente, doente da cidade, para participar do banquete. E aí, a galera veio, né, para participar do banquete. E quando eles chegaram, verificou-se que ainda sobrava lugar. Então, o anfitrião mandou seus servos
buscar aqueles que estivessem pelos caminhos, pelos valados, e os obrigassem a entrar para que a casa ficasse cheia. Lições da parábola do grande banquete. Olha que lições preciosas essa parábola nos dá. A chamada para o reino de Deus é um convite para a alegria. Banquete é um momento de alegria, de festividade, de contentamento, de partilha. Jesus chama a todos para um ambiente de festa. O reino de Deus é de justiça, paz e alegria, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. E é isso que somos chamados. Nós não somos chamados para um ambiente triste, fúnebre, nem engessado em costumes e em práticas. Nós somos chamados a viver uma vida espontânea, uma vida humana, uma vida significativa. Os primeiros convidados são comparados aos judeus e especialmente os fariseus. Representam a autoconfiança de se sentirem salvos por causa dos seus méritos e por causa dos seus feitos. Venham, pois, está tudo pronto, é o convite do anfitrião. Segunda coisa, o reino de Deus é o espaço do cuidado divino, como eu venho afirmando aqui nesta aula de hoje. O convite para o banquete é uma iniciativa divina. E Jesus convida para o seu banquete quem ele quer. Ele não se mede pelos nossos olhos, nem pelos nossos títulos, nem pelo volume de nossa conta bancária. É a vontade dele que nos chama. E ele nos chama porque quer cuidar da gente. Vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Traz essa turma que precisa de cuidado. É para eles que o banquete será preparado. E uma terceira atitude é que o reino de Deus tem espaço para todo mundo. O reino de Deus, ele cabe todo mundo. Ninguém fica de fora no cuidado do reino de Deus. Pode ser até que fique fora da igreja, mas do reino de Deus não. O Senhor quer ver a sua casa cheia sempre. Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Que lição maravilhosa que o Senhor nos dá com esta parábola sobre a natureza do reino de Deus. Jesus era sempre seguido por uma grande multidão. E ao se dirigir a ela, Jesus deixou claro que segui-lo envolve um custo. Quem ama a sua vida mais do que a Jesus não pode ser um discípulo dele. Não pode ser um seguidor dele. Não pode ser um aprendiz. É preciso aprender a abrir mão daquilo que a gente reputa com maior valor. Ele diz: aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A nossa cruz é isso, nossa realidade no mundo, a nossa vida, a nossa característica. Jesus teve uma cruz e essa cruz era só dele. Essa era a natureza da crucificação. Jesus ainda não tinha sido crucificado, mas a cruz, nesse momento, ainda era uma metáfora. A metáfora que dizia que cada um que é crucificado tem a sua própria cruz. Uma cruz não era aproveitada para colocar outro. Para cada crucificado se fazia uma cruz. E cada um tem a sua. E um dia você vai carregar a sua. Era a perspectiva do oprimido. Um dia você vai ter que enfrentar essa realidade, porque os problemas que você vai enfrentar, as circunstâncias que você vai enfrentar, são só suas. É essa singularidade da pessoa humana. É isso que ele está dizendo. E se você não assume de uma forma própria, sua, a presença de Jesus em sua vida, então você não pertence a ele. Qual é o custo do seguimento de Jesus? Existe um custo? Sim, claro que existe. Vamos ver qual é esse custo? O primeiro custo é de assumir uma vida de compromisso com Jesus. Quer seguir Jesus? Assuma um compromisso, aceite o desafio
Diga sim para Jesus. Jesus empregou duas metáforas para exemplificar o nível de compromisso. A primeira metáfora é a do construtor de uma torre, e a segunda metáfora é a do rei que sai para a guerra. Ambos precisam estar conscientes dos riscos de assumir ao se lançarem a um grande empreendimento. Caso não tenham condições, é preciso ter maturidade para rever os planos, refazer a caminhada. A vida cristã é feita de desafios e de recomeços. Sempre precisamos rever os compromissos assumidos, corrigir os rumos. É isso que é a vida cristã. E às vezes caímos, às vezes tropeçamos, mas precisamos sempre aprender que Deus sempre nos dá uma nova chance. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Se você não é capaz de abrir mão dos seus preconceitos, de abrir mão das suas ideias, dos seus bens, dos seus valores, então, meu querido, minha querida, você ainda não está preparada para ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus. Segundo, ter uma vida significativa no mundo é parte do nosso compromisso. Ter uma vida significativa no mundo. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus não é esquentar um banco, não é pertencer a um hall de membros de uma organização. Ser cristão é ser alguém ativo e vivo no mundo. Jesus usou a metáfora do sal, que já conhecemos bem, lá de Mateus capítulo 5, verso 13, para falar da importância da atuação dos seus seguidores em meio à sociedade. Pessoas que seguem Jesus precisam fazer a diferença. E isso significa fazer aquilo que o sal faz. O que o sal faz? O sal dá sabor. O sal, ele dá sentido à comida. Onde quer que estejam, seja na família, seja na escola, no trabalho, no partido político, na associação trabalhista, enfim, em qualquer lugar onde você estiver, você precisa ser alguém que faça sentido. Alguém já afirmou que a função do sal é agir fora do saleiro. O sal só serve quando está fora do saleiro. Dentro do saleiro é tudo igual. Lá no supermercado, no balcão de supermercado, você vê aquela montoeira de pacotinho de sal. Quer dizer absolutamente nada, a não ser que ele está ali para você comprar. E você só vai saber se ele é bom ou ruim se você colocá-lo em sua comida. O sal é bom, diz Jesus, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Por fim, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu queria aplicar tanta coisa que a gente viu hoje para a nossa vida cotidiana. Como é que a gente faz isso? Eu pensei em algo que tudo isso nos aponta sobre a realidade do reino de Deus. A participação no reino de Deus é algo que visa o bem de todos os que são chamados. O reino de Deus não é para o nosso sofrimento. O reino de Deus não é para nos adoecer, não é para deixar a gente estressado. Não é para deixar a gente aborrecido com A ou com B por causa de situações locais. O reino de Deus é para nos abençoar. O reino de Deus não é uma instituição. O reino de Deus não é uma estrutura. Ele é uma relação em que todos e todas se tratam como amigos. Tem uma frase que é muito repetida pela turma da minha geração. Havia um teólogo que era muito lido na juventude, quando eu era bem jovenzinho e ia para os congressos jovens, chamado Hans Burke. E ele dizia que o reino de Deus é um reino de amigos. E é isso mesmo. Nós somos ligados a uma relação de amizade e é o reino de Deus que nos aproxima. Fazer parte do reino é algo tão bom para todos que Jesus orienta a que busquemos com vivo interesse a cada pessoa, não importa a sua condição. Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Como eu gosto dessa ideia. Amém? Bem, gente,
Estamos chegando ao final de mais uma aula do nosso Evangelho de Lucas, o Evangelho do Cuidado. Chegou a hora da gente orar. Vamos falar com Deus nesta hora. Feche seus olhos onde você se encontre. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta aula de hoje, por esta lição sobre o teu reino. E nos ajuda, Senhor, a vivermos esta lição no nosso dia a dia, a colocarmos em prática nos nossos relacionamentos, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, hoje estamos numa atividade que vai demandar que vai impedir da gente se reunir logo mais. Então eu queria dar uma palavra de recomendação aos frequentadores de nossa igreja, que a nossa reunião de hoje vai ser virtual. Isso quer dizer o seguinte: às 18h30 nós vamos transmitir a mensagem do nosso culto. E você em casa, junto com a sua família, gaste um tempo de oração, gaste um tempo junto com a sua família, assista a mensagem, faça o seu culto. Vai ser muito importante você estar lá. Hoje também seria o dia da celebração da ceia em nossa igreja. Então nós vamos transferi-la para o próximo domingo. Então, meus queridos, minhas queridas, nossa reunião de hoje é online, às 18h30, aqui no nosso canal do YouTube. E no domingo que vem, nos encontraremos mais uma vez. Amém? Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor.